Você sabia que a revolução genética começou nos anos 70? Em 1973, os cientistas Stanley e Herbert fizeram algo inédito. Combinaram genes de dois organismos diferentes. Eles usaram enzimas para cortar o DNA e inserir o gene humano dentro de uma bactéria. E assim nasceu a tecnologia do DNA recombinante. Essa técnica passou a permitir que micro-organismos começassem a produzir substâncias úteis, como a insulina humana sintética. Mas afinal, onde entra a biotecnologia nisso tudo? O DNA recombinante é uma das bases da biotecnologia moderna. É por meio dele que conseguimos criar organismos geneticamente modificados, produzir medicamentos, melhorar vacinas e até melhorar alimentos também. Bom, agora nós vamos falar sobre os princípios da técnica. Quais são eles e o que caracteriza um DNA recombinante? Essa técnica envolve manipular genes de forma controlada em laboratórios a fim de combinar sequências de diferentes DNAs, formando um DNA híbrido. Uma técnica comum em engenharia genética é inserir um novo gene em um laço de DNA bacteriano chamado plasmídio. A ferramenta molecular usada para cortar o DNA é uma enzima de restrição como a IcoR1. A enzima tem um formato preciso, que lhe permite correr ao longo do sulco da dupla hélice, escaneando, no caso da IcoR1, a sequência de letras base GAATTC. A enzima, então, corta o plasmídio neste ponto específico, permitindo que um novo pedaço de DNA seja inserido. Ao cortar, o IcoR1 deixa uma ponta pegajosa. Isso ajuda o novo gene a se fixar. As junções são então costuradas por outra enzima chamada DNA ligase. A bactéria geneticamente modificada é cultivada em um meio de cultura. Muito rapidamente, grandes números de bactérias podem ser produzidos, cada um com uma cópia do gene inserido. As bactérias fabricam devidamente qualquer proteína que o gene codifica, e assim o produto desejado é produzido. Neste primeiro passo, você precisa isolar o DNA do seu organismo doador, usando as enzimas de restrição. Enzimas de restrição nada mais é do que proteínas que atuam como tesouras moleculares, cortando o DNA em partes específicas. Após o corte na sequência específica do DNA, usa-se o DNA ligase para unir essa sequência ao vetor que quer. O gene é inserido no vetor de clonagem, que pode ser como um plasmídio bacteriano ou um bacteriófago. Muitas bactérias apresentam um DNA extracromossômico denominado plasmídio. Inicialmente, esse plasmídio é aberto com a ajuda de uma enzima de restrição, e o gene humano, produtor de insulina, é isolado com essa mesma enzima. Agora é só unir esse gene ao plasmídio. Quando o gene humano é incorporado ao DNA da bactéria, podemos dizer que o organismo transgênico foi produzido. Depois, é só extrair a insulina humana feita por bactérias. No vídeo a seguir, é um exemplo de bacteriófago, um tipo de vírus que infecta bactérias se acoplando e injetando seu DNA, que passa a comandar a reprodução da bactéria hospedeira, assim se multiplicando e produzindo mais bacteriófagos. O vetor é introduzido na bactéria por meio da transformação, passando a expressar o gene que foi ingerido. As células transformadas são então cultivadas e separadas naquelas que tiveram sucesso e as que não progrediram. As que tiveram sucesso são então multiplicadas e transformadas em proteínas, que então se espalham pelo corpo do indivíduo, formando um indivíduo recombinante. Empresas de biotecnologia, farmacêuticas, laboratórios e centros de pesquisa estão constantemente buscando profissionais capazes de manipular genes, desenvolver novos medicamentos e até encontrar curas para doenças genéticas. Mas afinal, quem trabalha com isso? Biólogos moleculares, biotecnologistas, bioquímicos, engenheiros genéticos e até cientistas da computação, que atuam com a bioinformática. As equipes geralmente são multidisciplinares e trabalham integrando ciência, tecnologia e inovação.
O futuro do DNA recombinante é promissor. Medicina personalizada, terapias gênicas e alimentos mais resistentes são só o começo. Trata-se de uma área estratégica para o futuro da saúde, da alimentação e do meio ambiente.